Graça e paz, amados irmãos. É sempre uma alegria, um privilégio poder ministrar aqui a palavra de Deus. Os irmãos acham que está quente aí, aqui está mais quente. É sempre uma responsabilidade muito grande. Mas nós vamos continuar meditando nesta noite no tema que a nossa igreja adotou como tema anual para a nossa igreja, a respeito de profundidade, mais profundo, uma busca, um mergulho na busca de uma intimidade maior com Deus. Nós já vimos aqui 2 pregações, já vimos indicadores de profundidade, vimos aqui domingo passado com o pastor Everson a vida de Enoque, algumas atitudes para nós termos uma vida de maior intimidade com Deus. E pensando em profundidade, eu gosto muito desse tema. Quando vi esse tema, eu achei bastante interessante, eu gostei bastante. E o texto que eu quero pensar com os irmãos nessa noite está em Romanos, capítulo 8. Os irmãos podem abrir as Bíblias em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Pensando nesse tema de profundidade, mais profundo, um mergulho na busca da intimidade com Deus, eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre viver uma vida no Espírito, ou a vida no Espírito, que é o título deste início do capítulo 8. Você deve ter um título parecido com isso aí na sua Bíblia, se a sua tradução for diferente da minha, mas o título aqui é a vida no Espírito, e eu quero pensar com os irmãos nessa noite. Então, Romanos capítulo 8, a partir do verso 1 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, natureza humana, morrerão. Se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos.
Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado a Deus por este momento, ó Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja falando conosco, falando ao nosso coração, ó Pai. Continua falando comigo, ó Deus, como o Senhor tem falado até aqui. E que o Senhor possa nesta noite, Senhor Deus, na exposição da Tua Palavra, também falar aos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, ó Pai. Pai, que o Teu Espírito, ó Deus, possa nos revelar o que está na Tua Palavra, que o Teu Espírito fale com cada um aqui, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, e que possamos sair daqui, Senhor Deus, desafiados, ó Pai, diferentemente de como entramos, ó Pai, mas sendo desafiados a fazer diferente, a agir diferente, ó Pai. Pai, mais uma vez eu peço que o Senhor me ajude, me use, que eu preciso do Senhor, ó Pai. Sentir, ó Deus, o que eu disser aqui são apenas palavras, ó Pai, mas com o Senhor, com a ajuda do Senhor, falando o que o Senhor deseja que eu fale, ó Pai. Eu sei que as Tuas palavras, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, produzirão vida e paz na vida dos meus irmãos, ó Pai. Pai querido, me ajude mais uma vez, nos ajude aqui, ó Pai, nestes breves momentos que vamos meditar na Tua palavra. Fica conosco, ó Pai, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade para agir em nosso meio neste momento. É o que nós te oramos e te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continuando a pensar no tema mais profundo, que é o tema, como eu disse, da nossa igreja para todo este ano, o ano da profundidade, o ano que nós vamos mergulhar mais profundamente no relacionamento com Deus, uma intimidade maior com Deus. Eu estive pensando e meditando a respeito disso, e se nós pararmos para olhar, Deus desde o início, Ele busca se relacionar com o homem. Desde o início da criação do mundo, quando Ele criou Adão e Eva e colocou eles no Jardim do Éden, Ele procura se relacionar com o homem. Ele procura ter uma intimidade maior com o homem. Ele busca estar mais próximo do homem. O texto de Gênesis 3, ele vai nos mostrar isso, que Deus, Ele estava ali constantemente com Adão e Eva. Gênesis 3, versículos 8 e 9 diz assim: que quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Nós não temos um relato muito mais detalhado a respeito desta comunhão, deste relacionamento do homem com Deus. Mas neste texto nós podemos ver que desde a criação do Jardim do Éden, Deus, Ele procura se relacionar com o homem. Nós podemos ver que Deus, Ele procura por Adão, Ele procura por Eva. Eles tinham um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Eles caminhavam junto com Deus. Eles conversavam. Eu fico imaginando Adão e Eva conversando, andando, passeando pelo jardim com Deus. Que maravilhoso isso. Imagine os irmãos, façam uma projeção para aquele tempo, Adão e Eva andando e conversando. Mas Deus, puxa vida, como que o Senhor criou isso? Deus, como que o Senhor fez aquilo? Eles tinham um contato com Deus, um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O primeiro casal tinha comunhão com a voz de Deus. Eles ouviam Deus falar. E tanto é que o texto vai dizer que quando eles ouviram Deus passando, eles se esconderam, eles foram se esconder. Eles ouviram Deus chamar: Adão, onde você está? Onde você está, Adão? Comunhão esta que infelizmente foi quebrada pelo pecado. Como todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, nós sabemos que este relacionamento íntimo e pessoal que eles tinham com Deus ali no jardim foi quebrado através do pecado.
Agora, ao invés de Adão passear com Deus, ele se sentiu com medo, ele se sentiu envergonhado. Ele não tinha mais aquele prazer de estar conversando com Deus, o prazer de estar se relacionando com Deus, mas pelo contrário, ele se sente envergonhado. Adão sentia a necessidade de se cobrir, porque pela primeira vez na vida ele se sentiu nu diante de Deus. Deus, desde o início, ele tinha e teve o desejo de se relacionar intimamente conosco. E ele colocou esse desejo de nos relacionarmos com ele também intimamente. Há uma frase que diz que dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. E você pode tentar preencher este vazio com qualquer coisa, seja com dinheiro, seja com relacionamentos, seja com bens materiais, seja com o que for, mas nada vai preencher este vazio senão a presença de Deus. A única coisa que vai completar este vazio dentro de você é a presença de Deus. E Deus deseja que nós busquemos essa presença. Deus deseja que nós nos relacionemos de forma íntima e profunda com Ele. Um relacionamento de intimidade, de profundidade, um relacionamento que produza intimidade, ele é conseguido dia a dia. Não é simplesmente um passe de mágica em que você vai pensar, em que nós vamos pensar que, poxa vida, agora eu sou íntimo de Deus. Não é isso. É um relacionamento que você constrói dia após dia. Um relacionamento de intimidade com Deus é um relacionamento sem máscaras. Um relacionamento de intimidade com Deus é um relacionamento onde nós deixamos e abrimos o nosso coração para Deus, deixamos Deus conhecer o nosso coração e ao mesmo tempo Deus deixa a gente conhecer o coração dele. Nós somos conhecidos por Deus e Ele é conhecido pela gente. Um relacionamento de intimidade não dá para ser trabalhado sozinho. Um relacionamento íntimo não envolve somente uma pessoa. E com todo esse episódio, com toda essa história, que Deus tinha esse relacionamento com Adão e Eva no jardim e foi quebrado, Ele não desistiu de se relacionar comigo e com você. Ele buscou através da história homens e mulheres para serem usados por Ele, para buscar ter esse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Nós podemos ver que Deus usou personagens na Bíblia que nos mostram isso. Por exemplo, Noé, Enoque, como nós vimos domingo passado. Podemos citar tantos outros, Abraão, Moisés, alguns juízes, alguns profetas, sacerdotes, Davi, que foi um homem conhecido, embora tenha falhado, embora tenha pecado, mas foi um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque desenvolvia um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Podemos continuar falando de personagens, podemos falar de Jesus, que veio para estabelecer um novo relacionamento nosso com o Pai, para rasgar o véu de alto a baixo e nos dar acesso direto. E hoje nós temos alguém que é aquele que vai nos orientar, nos guiar, nos conduzir, que é o Espírito Santo de Deus. Deus, Ele sempre buscou meios de se relacionar conosco. Deus sempre nos proporcionou a chance de chegar até Ele, de mergulharmos profundamente para buscarmos uma intimidade maior com Ele. E ainda hoje, Ele chama eu, Ele chama você, Ele chama cada um de nós para vivermos um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E Deus não espera que, quando você fala assim, eu vou buscar a Deus mais intimamente,
Ele não espera que você fique com aquela mentalidade de que Ele é um Deus distante. Porque muitas vezes não nos relacionamos com Deus porque achamos que Ele é um Deus distante, um Deus que está longe, um Deus que não se preocupa com o meu problema, não se preocupa com o seu problema. Quando nós decidimos nos relacionar com Deus, você pode achar que Ele não está preocupado, porque o seu problema é muito pequeno para Ele deixar lá onde Ele está e vir se preocupar com você. Mas pelo contrário, Ele quer quebrar essa barreira. Ele quer que você quebre essa barreira. Ele quer que você saiba que Ele está ao seu lado. Ele quer que você saiba que Ele está com você no momento que você precisa. Ele quer que você saiba que Ele está com você naquele momento de dificuldade, que você pensa que não tem ninguém com você, mas Ele está com você. Porque o véu que separava a nossa entrada diante do Senhor para termos contato direto com Ele, o véu se rasgou. Como diz aquela música, o véu que separava já não separa mais. E nós temos livre acesso a Deus. A nossa busca por intimidade, por profundidade na nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus é direto. Você não depende de mais ninguém. Antigamente, na história, nós vemos, como eu disse, profetas, sacerdotes, juízes que tinham um contato com Deus e traziam isso para o povo. Hoje não. Hoje é você e Deus. A busca de profundidade, a busca pela intimidade com Deus é de cada um. É minha, é sua, é de cada um. Deus deseja ter um relacionamento com você mais profundo de intimidade. Efésios 3, versículo 12 vai dizer que por meio da fé em Cristo, agora nós com ousadia e confiança, olha que maravilhoso, temos acesso à presença de Deus. Você não precisa de mais ninguém. Para você estabelecer um mergulho mais profundo de busca de intimidade com o Senhor, você não precisa de mais ninguém. Você pode ter acesso à presença de Deus. Então, o que está nos impedindo de vivermos de maneira mais profunda? Então, o que está nos impedindo de vivermos de maneira mais intensa esse relacionamento de intimidade com Deus? Em nossos dias nós temos um grande aliado. Talvez você possa pensar, mas eu não consigo, para mim é difícil. Mas nós temos um grande aliado em nossos dias, aquele que vai nos ajudar a buscar maior intimidade com Deus, aquele que vai nos ajudar a mergulhar nas profundezas dos oceanos de Deus, naquilo que para mim e para você ainda é desconhecido, mas que Deus vai fazer nos mergulhar e relacionarmos mais profundamente com Ele. Deus, Ele nos deixou, através de Jesus, o seu Espírito Santo. Ele nos deixou o Espírito Santo. João 16, 7 diz assim: mas na verdade é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu o enviarei a vocês. O Espírito Santo. Por isso que eu coloquei o título desse texto de Romanos que nós lemos. Coloquei o título de A Vida no Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força mística. O Espírito Santo não é um poder supremo que vai te dar forças. Não. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mas por ser a terceira, isso não significa que ele é a terceira em grau de importância. O Espírito Santo é o encorajador que Jesus fala lá no texto.
que ele precisava ir para o encorajador, para o consolador, em algumas versões. Viu? O Espírito Santo é aquele que fala a nós. O Espírito Santo, ele fala. Se você desenvolve um grau de intimidade com o Senhor, se você desenvolve um grau de profundo relacionamento com Deus, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que também intercede por você. Quando você ora, quando você busca, quando você está lá incessantemente orando por alguém, ele está intercedendo por você também. O Espírito Santo é aquele que testifica ao nosso espírito. Nós lemos que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que testifica, é Ele que valida isso. Você é filho de Deus. É através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos guia. Então, se você ouve Ele, é porque Ele vai te guiar. Você desenvolve um relacionamento com Ele porque Ele vai te guiar. Ele vai te guiar em tudo que você precisar. Ele vai te guiar em todos os seus caminhos. Ele vai te guiar em todas as direções que você necessitar, que Ele precise te guiar. O Espírito Santo é aquele que nos ordena, é aquele que conduz, é aquele que nomeia. É Ele que nos chama para trabalhar. É Ele que chama, Ele que nomeia uns para apóstolos, outros para pastores, outros para professores. É o Espírito. O Espírito, ele é eterno, ele é poderoso, ele é onisciente, é onipresente, ele é Deus, ele é Criador. E vivendo uma vida direcionada por esse Espírito, vivendo uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir ter um relacionamento íntimo e profundo com o Pai. Através do Espírito Santo, nós vamos conseguir nos relacionar com Deus de forma íntima e profunda. No texto em que nós lemos aqui de Romanos, capítulo 8, Paulo vai nos exortar a viver esta vida guiada pelo Espírito Santo. Pensando em intimidade e profundidade com Deus em nossos dias, não existe outra maneira de suportarmos ou de conseguirmos realizar qualquer coisa, senão pela força do Espírito Santo agindo em nossas vidas. Há um texto em Gálatas 5:25 que vai dizer assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Em todas as áreas de nossa vida. Então, uma vez que você passa a ter um relacionamento com o Espírito Santo, uma vez que você desenvolve esse relacionamento, você se aproxima de Deus num grau de intimidade com Deus. Uma vez que você vive uma vida pelo Espírito, você deve seguir a direção do Espírito. E aqui não diz somente na área espiritual, aqui não diz somente na área material, aqui não diz somente você que está procurando um namorado. Os adolescentes e jovens aí, não, adolescentes não podem namorar, são os jovens. Está procurando namorado? Essa área não. Ou essa área aqui não tem importância, eu deixo o Espírito Santo me guiar. Essa daqui, puxa vida, não, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro. Não, essa aqui eu não preciso do Espírito Santo, porque isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu não preciso consultar o Espírito Santo se eu devo ou não comprar, gastar. Isso tem sido um desafio para mim, meus irmãos. Viver uma vida na dependência do Espírito Santo. E eu creio que não só para mim, mas para todos nós. Porque entregarmos a direção para Ele de todas as áreas das nossas vidas, isso implica em dizer qualquer área.
Seja a mais boba possível, em que você vai gastar o dinheiro para comprar, vamos aqui exagerar, mas falar o que o texto diz. Você vai comprar uma roupa que de repente você não precisa, aquilo depois lá na frente vai te trazer problemas, mas você vai gastar ali comprando uma roupa, comprando algo que vai te deixar endividado, e o Espírito Santo está te dizendo: não compre, não compre, e você vai e insiste em comprar. E aí você compra, depois lá na frente você se enrola. Por quê? Porque você não deixou o Espírito Santo guiar a sua vida. O Espírito Santo, quando nós somos e vivemos pelo Espírito Santo, nós devemos seguir a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos deixar o Espírito Santo nos guiar em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos nos esvaziar. Para você viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, você precisa se esvaziar de você mesmo. Olha o texto que nós lemos, Romanos 8. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Ou seja, você precisa se esvaziar da sua natureza humana. Você precisa se ver livre de tudo que é da carne. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede. Você não tem que fazer o que a sua natureza humana lhe pede. Talvez, e hoje, nós vemos o inimigo trocando muito os papéis, as prioridades em nossas vidas. E muitas vezes nós vemos que as coisas de Deus estão se tornando chatas, estão se tornando coisas que ultrapassadas, e as coisas do mundo estão se tornando as coisas que está na moda. Se todo mundo está indo para a direita, você tem que ir também. Não, você tem que viver uma vida em que você não faça os desejos da sua natureza humana. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que a natureza humana lhes pede. Para você estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus, você não deve, não pode fazer o que a natureza humana lhe pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, ou seja, da natureza humana, do que a carne pede para você fazer, morrerão. E Paulo, ele fala muito a respeito do Espírito Santo. Há vários textos que dizem a respeito do Espírito Santo, e um outro em Gálatas. Ele vai dar uma lista que é uma lista forte, é uma lista pesada, mas que vai dizer que se você faz o que a natureza humana te pede para fazer, se você vive uma vida não pensando com o Espírito, mas pensando na sua natureza humana, como nós lemos aqui em Romanos 8, você vai produzir resultados que o texto vai falar que ficam extremamente claros. Gálatas 5, 19 a 21. Quando segue os desejos da natureza humana, ou seja, quando nós seguimos o desejo da natureza humana, quando nós fazemos o que a nossa natureza humana nos pede para fazer, os resultados são extremamente claros. Se você age conforme a sua natureza humana, você vai produzir imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Você precisa se esvaziar de tudo isso. Você precisa se esvaziar de tudo isso. Talvez algumas dessas coisas que a natureza humana produz, você se identificou, não sei. Mas você precisa se esvaziar disso para viver uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor.
Você precisa abandonar todas essas coisas. Você precisa abandonar. Para você viver uma vida guiada pelo Espírito, você deve se esvaziar disso. E aí você vai se esvaziar. E para você encher este vazio, você deve se encher com o Espírito Santo. Você deve encher-se com as coisas do Espírito. Para viver uma vida guiada pelo Espírito, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Olha o texto de Efésios 5,18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho. Quando nós vemos alguém bêbado, nós vemos que ele começa a perder a capacidade de raciocinar direito, perde os reflexos, uns ficam chatões demais, outros ficam alegres. Acredito que todos já viram bêbados aqui, né? Então não estou falando uma coisa que você não viu. Outros ficam melosos, querem ficar, tem aqueles que ficam te puxando, te abraçando, te beijando. E quando essas pessoas fazem alguma coisa que não condiz com uma atitude de uma pessoa que está sã, nós dizemos que ela está sob a influência do álcool. Então aqui, Paulo está dizendo que não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. É a gente se encher do Espírito Santo de tal forma que aquilo que nós fizermos, aquilo que nós falarmos, aquilo que nós tocarmos, aquilo que nós fomos fazer, nós agimos, nós possamos agir de acordo com o Espírito Santo, e nós possamos nos agir influenciados pelo Espírito Santo, não pela influência do álcool, mas pela influência do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser cheios do Espírito. Você deve ser cheio do Espírito. E para sermos cheios do Espírito, nós precisamos andar com Ele. É um relacionamento. Nós estamos na busca de uma profunda intimidade com Deus, um relacionamento íntimo com Deus. E é um relacionamento. E o relacionamento, como eu disse, se constrói dia após dia. Então, para que nós possamos ser cheios do Espírito, nós precisamos andar com Ele. Paulo, mais uma vez, ele vai falar que a importância de nós vivermos no poder do Espírito Santo. O texto que nós lemos lá em Gálatas 5:25, que vai dizer que uma vez que vivemos no Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Você deve andar no Espírito. Você deve andar com Ele. E como que você anda com o Espírito Santo de Deus? É todo dia. Você entrar no seu secreto, ter um tempo a sós com Deus, oração, leitura da Bíblia. É até meio clichê eu dizer isso, porque todos que forem vir falar de intimidade com Deus vão falar isso, e você fala assim: poxa, mas isso eu já sei. Se você já sabe, o que falta? Falta disciplina. Sabe por quê? Eu ouvi uma frase e eu gostei muito dessa frase. É uma frase que diz assim, que a gente tem aquela primeira vontade, e aí a gente vai e começa a fazer, mas essa vontade vai se passando com o passar do tempo. E aí, o que vai continuar fazendo com que a gente continue aquilo é a disciplina. É a disciplina de você orar, de você ler a Bíblia. São as disciplinas espirituais. E você andando com o Espírito Santo, você também produz frutos. Gálatas 5, continuando o texto, depois daquela lista terrível, aquela lista pesada,
Se você satisfazer a vontade da carne, nós vemos, se você andar no Espírito de Deus, se você andar pelo Espírito, você vai produzir esses frutos: amor, alegria, paz, paciência. Meu irmão, paciência. Para nós que temos filhos adolescentes, temos que estar guiados e direcionados pelo Espírito Santo, porque haja paciência. Haja paciência. De repente aquele seu vizinho lá que te perturba, amor. Lá no seu serviço, domínio próprio, bondade, fidelidade, mansidão. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo já crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Ou seja, você que anda com o Espírito de Deus dia após dia, esses frutos vão ficando evidentes em sua vida. Quanto mais você se aprofunda no relacionamento com Deus, mais íntimo você se torna dele através da convivência com o Espírito Santo, e mais vão aparecendo os frutos do Espírito. Quando você falar, o Espírito, ele produz vida. Quando você falar para uma pessoa que vive um momento de escassez, de morte, você vai produzir vida na vida dessa pessoa se você anda pelo Espírito. Se você conversar com alguém que está passando por um momento ruim, você vai plantar e falar sobre paz, sobre amor. As suas palavras trarão conforto, alegria, paz, fidelidade, bondade na vida das pessoas. Texto de Gálatas 6:8 diz assim que quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Meu irmão, se você colhe todas aquelas coisas, se você planta todas aquelas coisas da natureza humana, se você se aprofunda em satisfazer os desejos da carne, não espere colher coisas do Espírito. Não espere colher coisas espirituais. Se você planta para satisfazer a vontade da natureza da carne, você colherá dessa natureza ruína e morte. O que você planta, você colhe. A colheita é inevitável, uma hora ela chega. E se você planta coisas ruins, vai colher coisas ruins. Mas se você anda com o Espírito Santo de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, e planta coisas que agradam ao Espírito, planta coisas que agradam ao Espírito de Deus, você vai colher para a vida eterna. Para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa andar com Ele, você precisa se relacionar com Ele, você precisa estar dia a dia com Ele. E há um outro ponto em que Paulo também vai dizer em Tessalonicenses, que eu acho que esse é importantíssimo, para que nós possamos continuar vivendo uma vida guiados pelo Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não devemos apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apaguem o Espírito. Quando nos convertemos, cada um de nós, quando se converte, é aquele fogo, né? Quantos de nós, nos primeiros anos de conversão, lemos a Bíblia inteira, devocionais fazíamos de monte, oramos, lemos a Bíblia, jejuamos, mas com o passar do tempo, vamos perdendo isso. Não apaguem o Espírito. Se você apagar o Espírito, o que acontece quando a gente vai fazer um churrasco ou cozinhar no fogão a lenha? Nós precisamos pôr lenha, nós precisamos pôr carvão. Se a gente deixar lá e esquecer, uma hora apaga, só fica cinzas. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos alimentar o nosso espírito.
precisamos alimentar a chama do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Para termos um relacionamento íntimo com Deus, nós precisamos estar com essa chama viva, para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e não satisfazer a nossa natureza carnal, nossa natureza humana. Não somos seres que têm uma experiência espiritual. Nós não somos seres que têm uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais que têm uma breve experiência humana. Meu irmão, vive uma vida pelo Espírito Santo de Deus. Não compensa você pegar aquela lista de coisas que são produzidas pela carne. Não vai te levar a lugar nenhum. Você vai viver somente para essa vida. Mas tenha em mente que você não é deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. E a nossa passagem aqui é muito rápida. A Bíblia vai falar que nós somos como vapor, que ao mesmo tempo que aparece, logo se vai. Nós somos assim. Nós somos seres espirituais com uma breve experiência humana. Alguns duram 80, 90, 100, outros 40, 30, 20. A gente não sabe. Não perca tempo. Não perca seu tempo vivendo o que a carne pede para você fazer. Gaste seu tempo vivendo uma vida no Espírito, fazendo o que Deus quer que você faça. Gaste o seu tempo fazendo as coisas que vão produzir frutos para a vida eterna. Mergulhe na intimidade com Deus. Mergulhe. Busque, se aprofunde no tema. Intimidade com Deus. Deus, Ele não deseja que a gente seja íntegro, que a gente seja honesto. Ele não deseja isso de você propriamente dito. Mas sabe o que Ele deseja? Ele deseja que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Íntimo e pessoal com Ele. Sabe por quê? Porque quando você tiver um relacionamento com Deus íntimo e pessoal, quando você for guiado pelo Espírito de Deus, você não vai precisar ser um homem ou uma mulher santa, você não vai precisar ser um homem íntegro nos seus negócios, você não vai precisar ser o top das galáxias. Você não vai precisar ser, porque o Espírito Santo automaticamente vai te impelir a isso. Você vai ter um porquê de não fazer as coisas, um porquê de ser santo, um porquê de ser íntegro, e não somente porque eu não posso fazer porque eu vou na igreja, moralmente é incorreto. Eu não vou fazer porque eu não devo fazer, porque senão eu vou escandalizar. Não. Se você viver uma vida no Espírito, você vai ver que isso não vai te satisfazer, que fazer essas coisas só vão satisfazer a carne. Meu irmão, busque somente um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Porque quando você viver um relacionamento íntimo e profundo, aí você vai andar com Ele, você vai ter os frutos que Ele produz através da sua vida, através do Espírito Santo. Uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Tenha isso em mente. Vamos orar mais uma vez? Eu quero pedir para você que talvez o Espírito Santo tenha se apagado dentro de você. Talvez o Espírito Santo não esteja queimando mais e você não tem mais forças de buscar este relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Quero que você, com sinceridade agora no seu coração, não porque eu estou pedindo, não porque eu estou falando, mas se você deseja mesmo andar guiado pelo Espírito Santo de Deus, neste momento você coloque a sua vida no altar do Senhor e peça a Ele
que através do Espírito Santo Ele te ajude a viver esse relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Mas não faça porque eu estou falando ou porque o tema da igreja é mais profundo, eu tenho que mostrar que eu estou me aprofundando mais. Não, faça isso por você. Como eu disse, o véu do tempo se rasgou. O relacionamento com Deus agora é você e Ele. Não depende de mais ninguém. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de ministrar aqui na tua casa, ó Pai. Pai querido, obrigado porque o Senhor falou comigo e peço que o Senhor também tenha falado com os meus irmãos aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor continue a cada dia mais a falar de forma especial comigo, Senhor Deus, e com cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai. E que o Teu Espírito neste momento, ó Deus, esteja tocando em cada um, ó Pai, aqueles que querem renovar o compromisso, ó Deus, de estar buscando o Senhor mais e mais, estar buscando ao Senhor mais intimamente. Que o Senhor os ajude, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, que eles possam ser ajudados pelo Senhor, Pai, a andar numa vida guiados por Ti, Deus. Pai, dê forças a eles, porque não é fácil. Não é fácil, Deus. É difícil. O Senhor sabe o quão difícil é vivermos uma vida na dependência do Teu Espírito. Mas ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos dia após dia a construir esse relacionamento de intimidade com o Senhor e mergulharmos em águas profundas, ó Deus. Águas que perdemos o controle, Senhor Deus, e quem domina a nossa vida é o Espírito, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus. Continua conosco até o fim deste culto. Nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.